Meus irmãos, para nós meditarmos a palavra do Senhor nessa noite, convido a amada igreja para abrir Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20. Vamos fazer uma leitura conjunta? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, uma leitura conjunta. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, tudo permanece inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nesse primeiro domingo do ano 2025, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, né? Hoje pela manhã já foi falado sobre isso, a nós ter uma vida totalmente dependente de Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas, Deus governa todas as coisas perfeitamente, e nós precisamos se lançar em suas mãos, confiando, e assim nós possamos encontrar a paz e descansar nas promessas do Senhor para esse ano 2025 que se inicia. Mas eu gostaria de falar, irmãos, sobre, assim como a confiança depende de nós, a se revestir de Deus também é uma responsabilidade nossa. Veja que todas as ações partem de nós. Às vezes nós somos equivocados quando nós achamos que Deus tem mais do que a obrigação de fazer algo por nós. Quantos erros teológicos, né, se ensina por aí em várias denominações. Não, esse ano vai ser diferente porque Deus vai me abençoar, né? E a pessoa coloca a vida no piloto automático, acredita que o fato de vir na igreja ou entregar os dízimos e oferta, frequentar alguns cultos, as coisas vão acontecer automaticamente. Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã exige uma batalha, uma luta, irmãos. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre como nós iremos conseguir vencer os inimigos. Paulo, tratando sobre esse assunto aos Efésios, ele começa dizendo, no capítulo 1, da eleição, do amor de Deus, da salvação. No capítulo 2, ele vai tratar sobre o povo gentil e o povo judeu que são unidos pela cruz. No capítulo 3, ele vai falar um pouquinho do seu ministério,
No capítulo 4, ele vai falar sobre os dons e talentos que nós precisamos servir, fazer a obra de Deus. No capítulo 5, ele trata sobre como que nós devemos se portar dentro do nosso lar, entre a família. E no capítulo 6, irmãos, depois de ele dizer todas essas coisas, ele trata quanto ao mais. Já que vocês aprenderam tudo isso é importante. Quanto a mais, gostaria que vocês pudessem se fortalecer no Senhor, para que vocês possam saber os seus privilégios e deveres. Agora vocês têm que praticar. Agora vocês precisam viver. E viver como, irmãos? Quantos erros, nós adquirimos por falta de conhecimento da palavra do Senhor? Achar que o fato de mudar de calendário, as coisas vão mudar automaticamente. Não é assim. Nós precisamos agir. Nós precisamos se preparar para essa batalha. Nós teremos um longo ano. E eu tenho certeza que não vai vir muitas coisas difíceis para cada um de nós. Talvez nenhum de nós gostaríamos de ouvir isso. Eu seria um hipócrita dizer aqui, você não vai ser abençoado, vai ser diferente. Com certeza, teremos bênçãos, sim, porque o nosso Pai, Ele é todo poderoso. Nosso Deus tem prazer de nos abençoar. Mas a vida cristã, irmãos, ela é de lutas, de tempestade, de batalhas. E como que nós precisamos lutar? Como que nós precisamos se preparar para enfrentarmos o nosso inimigo? Eu creio que nenhum de nós subestimamos a existência do inimigo. Nenhum de nós. Todos nós acreditamos que o diabo existe. E ele é o nosso adversário. É isso que Paulo trata nessa questão, nessa passagem, para que aqueles irmãos pudessem se fortalecer no Senhor, pudessem revestir de Deus, para que lutassem. E o Paulo está preso, irmão, quando ele escreve essa carta. Paulo estava preocupado com aqueles irmãos, para que eles pudessem não pensar que a vida cristã vai ser apenas maravilhas, mas que existe o inimigo. E ele começa: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer em Cristo. Como que nós conseguimos se fortalecer no Senhor, irmãos? Quando nós se revestimos da presença de Deus. Para nós termos um ano bem sucedido, um ano onde nós não iremos ficar tropeçando, não ficar caindo nas ciladas do inimigo, nós precisamos se revestir, se apropriar desse poder de Deus. Cristo possa reinar na nossa vida. E para Cristo reinar na nossa vida, nós precisamos ceder esse espaço para Ele ser o Senhor do nosso coração, para Ele ser o centro da nossa vida, ser o centro dos nossos projetos, ser o centro dos nossos sonhos. Então Paulo trata: vocês têm que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitos não sabem com quem está lutando. Talvez você diga nessa noite: mas eu nem sei que cristão luta. Existe uma luta, irmãos. A pergunta é: com quem você tem lutado? Talvez você esteja lutando com coisas erradas, coisas que você não deveria estar lutando. Note, no verso de número 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Observe, sangue e carne está se referindo a homens. A nossa luta não é contra as pessoas. Mas talvez você tenha sido o lutador. Talvez você tenha travado muitas batalhas com os homens. Talvez seja com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu parente, com seu pai, com sua mãe. Talvez entre os irmãos. Mas a palavra de Deus nos alerta: a nossa luta não são contra as pessoas. Com quem você tem lutado?
Você tem se revestido, você tem se preparado para lutar contra algo muito mais forte? Verso 12 ainda. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma luta, irmãos, espiritual. Às vezes nós esquecemos dessa dimensão, mas há uma batalha. Nós temos que lutar contra esse inimigo, irmão, que nos tenta derrubar, que nos tenta desviar do caminho, do propósito. Às vezes usa os próprios irmãos para atacar, para caluniar, os familiares. Às vezes dentro da sua casa há contendas por causa da ação do maligno. Mas muitas vezes nós esquecemos de nos revestir para lutarmos, irmãos. Você está lutando contra quem? Você tem se revestido desse poder para lutar contra o seu irmão? Para ficar com intriga? Para ter ódio do seu irmão? Para competir com o seu irmão? Talvez dentro da sua casa? Capítulo 5, Paulo vai falar que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, de Deus. Para quê? Para servirmos dentro do nosso lar, para amar a esposa, para a esposa ser submissa ao marido, para que os filhos se sujeitem aos pais, obedeçam aos pais, e assim por diante, irmãos. Mas às vezes nós esquecemos dessa luta, que nós precisamos lutar, se levantar, e preferimos lutar contra o sangue e contra a carne. Estamos perdendo tempo. Estamos gastando a nossa força. Estamos gastando esse arsenal que Deus nos concede para que nós possamos lutar uma batalha espiritual, irmãos. O inimigo, ele existe. Não subestime a ação do maligno. Cuidado com as brechas que você deixa na sua vida. É necessário abandonar essas coisas. Coloque fechaduras, coloque porta nessas brechas, para que o inimigo não te use, para que o inimigo não venha atrapalhar a sua caminhada com Deus. E pare de ficar lutando contra o sangue e contra a carne, mas lute, entra nessa batalha de uma maneira correta, irmãos. O verso de número 11, o Paulo vai alertar aqueles irmãos para que eles pudessem ficar firmes. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O nosso desafio nesse ano, 2025, é de ficar firmes. Ficar como soldado, preparado, atento. Qualquer ação do maligno, nós precisamos agir. Ficar firmes, irmãos. Quando nós estamos muito à mercê, nós ficamos vulneráveis. Quando nós estamos desprovidos, o inimigo se levanta contra nós, ele leva vantagem contra nós, ele nos derruba, ele nos distancia da presença de Deus, por falta de vigilância, por falta de estar firmes. Nesse ano 2025, não pense que as coisas vão ser automáticas na sua vida se você não se levantar e você agir de uma maneira correta. Fique firmes. Como que está o seu amadurecimento? Como que está o seu nível espiritual? Você pode dizer nessa noite: eu estou firme, eu estou preparado. O inimigo pode se levantar que eu estou firme, nada vai acontecer. Você pode dizer isso? Paulo, preocupado com aquela igreja, Paulo desafia eles, para que eles pudessem manter firmes. Para ficar firmes, irmãos, é preciso permanecer firmes, até, não de vez em quando, mas até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantos já se afastaram?
Quantos já não estão mais na presença de Deus? Quantos estão frios na fé? Quantos já podemos considerar desigrejados? Sabe por quê? Não permaneceu firme, não se revestiu, não ficou atento. O inimigo se levantou com as ciladas, com as armadilhas, para atrair, e ele conseguiu vencer, irmãos. O inimigo é mais forte do que nós, mas nós precisamos confiar nos meios de graça que Deus nos concede. Paulo estava desafiando aqueles irmãos a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, no poder de Deus. Está cheio da presença de Cristo. É necessário, queridos irmãos, não pense que por simples palavras, por dizeres, tenha um feliz ano novo, esse ano vai ser de prosperidade na sua vida, esse ano vai ser de bênção na sua vida. Quem somos nós para ter essa autoridade para dizer isso? Será que as nossas palavras são mágicas? Não são, irmãos, não são. Eu preciso alertar a cada um de vocês nessa noite que a vida cristã ela é feita de lutas e nós temos uma batalha a lutar. Então não pode esmorecer, não pode ficar com os joelhos trópicos, tem que ficar firmes, irmãos, como soldado, com uma arma na mão, com um escudo, para quando o inimigo se levantar, você tenha os recursos corretos para vencer, para não ser um derrotado. Talvez muitos de nós, em decorrer do ano que se passou, ficamos muito vulneráveis às ações do maligno. E essas ações, esses dardos, como a gente vai ver, foi jogado contra nós. E talvez muitos de nós ficamos feridos, caímos, ficamos desanimados, porque nós não estávamos firmes. Eu vejo a ausência de alguns irmãos aqui, que chegaram ao final do ano, tudo cabeça baixa, entristecido, desanimado, e não estão aqui no começo do ano, porque o inimigo tem levado vantagem. Como que você quer caminhar nesse ano 2025? Do mesmo jeito? Será que não é momento de você se apropriar dessa palavra de Deus, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para lutar contra as ciladas, as armadilhas? Que Deus nos conceda, irmãos, sabedoria, coragem, e que cada um de nós possamos se sujeitar à palavra do Senhor. Quando nós entendemos, compreendemos que isso não foi apenas para a igreja de Efésios, mas é para as nossas vidas hoje, nós iremos se apropriar disso, nós iremos tomar posse disso e queremos colocar isso na nossa vida. O inimigo, ele existe, ele ataca constantemente. O inimigo não dorme. Nós cochilamos às vezes, nós dormimos e o inimigo leva vantagem. Assim como Sansão, aquele homem que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel, chega um certo momento, ele dorme, coloca sua cabeça no colo do inimigo. O inimigo leva vantagem. Fez um cafunézinho, agradou, ele confessou onde estava o enigma, onde estava a força dele. Está no meu cabelo. O inimigo corta o cabelo, ele perde a força, ele é derrotado pelo inimigo, irmãos. Nós precisamos vigiar a nossa vida. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos ter um ano de 2025 de vitória, debaixo das promessas de Deus, confiando no Senhor, mas também agindo. Assim como um soldado vai para a guerra, ele se prepara, ele usa a armadura, usa o escudo, usa o colete, usa as armas corretas, usa o capacete, usa a
a bota, usa tudo que tem ali para que possa vencer o inimigo. Ser cristão é isso, irmãos. Ser cristão é isso. Pare de ouvir esse evangelho da prosperidade, que esse ano Deus tem grandes promessas para você. Não existe promessas, não existe recompensa de Deus sem luta. Não existe, irmãos. As coisas não são automáticas. Nós precisamos agir. E nesse ano 2025, eu gostaria de desafiar cada um dos irmãos a se fortalecer no Senhor, a se revestir do poder de Cristo, para que nós possamos, todos juntos, a vencer os nossos inimigos, os nossos adversários. Continuando o texto, nós vimos agora no versículo 12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra a potestade. No verso 13, o Paulo vai tratar que nós devemos tomar posse disso, que nós precisamos se apropriar dessa verdade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanece inabaláveis. Note, irmãos, tomai, se apropriar de toda a armadura de Deus. Não é apenas algumas coisas. Esse ano eu vou ter uma vida de oração apenas. Não, toda a armadura de Deus. A palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de santidade. Nós precisamos aprender a se tomar posse de todas essas coisas, irmãos. O nosso Deus, Ele nos concede esses meios de graça. E é triste ver quando as pessoas não conseguem compreender isso e passam um ano de tormento, um ano de esfriamento, um ano de indiferença com as coisas de Deus, porque não se apropria, irmãos. Não consegue enxergar isso. E leva aquela vida no marasmo, uma vida sem contagiar, uma vida sem alegria. Vir para a casa do Senhor é um fardo, é um peso. Não vê a hora de o culto acabar, porque não compreende isso, irmãos. Não consegue usar os meios de graça. Nessa noite nós estamos sendo abençoados por Deus, irmãos, porque Deus fala conosco. Quando nós viemos pela manhã, Deus fala conosco, através da devocional, através da leitura. Nosso Deus, Ele tem prazer de se manifestar em nosso meio. Mas quem está cego espiritualmente não consegue enxergar essas coisas, mas prefere levar uma vida no marasmo, uma vida sem alegria, sem contagiar, sem vibração, sem fervor. Mas, em nome do Senhor Jesus, assume esse compromisso desse ano 2025 de se apropriar, tomar posse de toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Eu não sei qual o seu dia que você está vivendo hoje. Eu não sei o que está se passando na sua vida, mas nós teremos dias maus na nossa vida. Isso é um fato. Isso é um fato. Os nossos irmãos lá no passado passaram por muitos dias maus. Desde Abraão até a era dos apóstolos. A história da igreja, a mesma coisa. Nossos irmãos sofreram um bocado para que o evangelho pudesse estar aqui hoje, para que nós tivéssemos acesso a uma sã doutrina. Aí chega a nós hoje, está repreendido, está amarrado. Nossas palavras não têm poder, irmãos. Esse ano o inimigo está amarrado, está repreendido, não vai acontecer nada de mal. As coisas não são mágicas. Nós precisamos lutar, irmãos. Uma vez que nós se apropriamos dessa armadura de Deus, nós iremos resistir no dia mau. O inimigo, ele existe. Ele é mais forte do que nós. E ele quer ver o nosso mal. Ele quer ver nós derrotados. Ele quer ver nós longe da presença de Deus.
Ele quer ver a família dividida. Ele quer ver o casal dividido, cheio de contendas. Ele quer ver irmãos na fé com contendas, com briga, com discórdia e assim por diante. Como que nós iremos resistir esse dia se nós estivermos desapropriados de toda a armadura de Deus? Nós não iremos suportar, nós não teremos saída, e assim nós cairemos nas ciladas do inimigo. Verso 14: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Agora ele começa tratando como que nós precisamos se vestir, como que nós podemos se apropriar da armadura de Deus, como se fosse um cinto, o cinto da verdade. A verdade que só Deus é o Senhor, a verdade que só Jesus Cristo salva, a verdade que Cristo é o nosso Senhor, que nós precisamos se sujeitar a Ele, não apenas ter uma vida eticamente moral, dizendo a verdade, que isso cabe a nós realmente andar na verdade, viver a verdade, mas reconhecer que somente Deus é a verdade, reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos colocar esse cinto, da verdade. Ainda no verso 14, e vestindo-vos da couraça da justiça. Andar em justiça, irmão, ser justo. Nós precisamos, como discípulo de Cristo, se revestir dessa armadura e caminhar conforme a palavra de Deus nos exorta. Verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado naquela época, ele tinha que calçar os pés para que pudesse ter uma caminhada correta, para que não pudesse machucar. A vida cristã é assim também. Nós precisamos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Significa, irmãos, que nós precisamos estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus. Paz com Deus significa reconciliação. Significa que de fato Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Romanos diz isso? Você já se fez a pergunta, e se Deus não for por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus não for por nós, o que será de nós? Então nós precisamos estar em Deus, ter essa paz de Deus. E assim você vai ser enviado por Deus nessa batalha. Assim você vai estar calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho que nos mostra o caminho. O evangelho que é um bálsamo para o nosso coração, para as nossas lutas, os nossos temores, a dor da alma. Quando nós nos deparamos com o evangelho, quando nós estamos em paz com Deus, nós podemos experimentar o consolo do Senhor para a nossa vida. Assim como o soldado usava aquela bota para cuidar dos seus pés, quando nós estamos debaixo da presença de Deus, debaixo do agir do nosso Deus, nós também iremos sentir essa paz, irmãos. Nesse ano de 2025, todos nós possamos revestir da armadura de Deus. Não leve uma vida relapsa, uma vida indiferente, uma vida sem compromisso. Cumpra todo o seu dever como membro dessa igreja, como membro do corpo de Cristo. Não seja uma pessoa selecionista. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Esse ano eu vou ser um homem de oração, mas não vou partilhar do evangelho. Cumpra todos os seus deveres. A palavra de Deus
ela é uma totalidade, irmãos. Há uma unidade, há um sincronismo. Veja quantas coisas que Paulo pede para que aquela igreja pudesse cumprir na sua vida, para que pudesse resistir o inimigo. Quando nós começamos a ser selecionistas, nós estamos dando brecha para o inimigo usar a nossa vida, para que o inimigo possa levar vantagem. Nós precisamos usar todos os meios de graça que está estabelecido na palavra do Senhor. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é algo muito importante numa guerra. Veja, ele coloca como os dardos do inimigo. O inimigo, ele não fica de uma vez por ano te atacando. É todo momento. Você abriu os olhos, o inimigo já está atacando você. Lembre-se bem disso. O inimigo, ele é muito astuto. Ele trabalha 24 horas para te ver, para querer te ver você longe da presença do Senhor. E quantos irmãos caem nisso? Caem nessas ciladas. Mas veja, o apóstolo Paulo estava instruindo a eles a permanecer com o escudo da fé. A fé, irmãos, o meio que de graça que Deus nos concede. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto nós temos ouvido a palavra do Senhor? O quanto nós temos se dedicado na palavra do Senhor? Quanto você tem levado a sério a palavra de Deus? Talvez você diga, mas pastor, eu não consigo ter fé. Leia a palavra, irmãos. Medite na palavra. Quanto mais você lê, mais você vai conhecer a Deus, mais você vai compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. E assim você vai andar com esse escudo. Esse escudo. E o inimigo não vai levar vantagem contra você. Agora, se você estiver desprovido desse escudo, você vai cair toda hora. Toda hora esses dardos vão ser jogados em você. Vai ser lançado contra você. Para te derrubar, para te tirar da presença do Senhor. É preciso, irmãos, andar com esse escudo da fé. Você tem, cada dia que passa na sua vida, você tem crescido na fé? Ou você tem diminuído? Qual foi o seu nível de comprometimento com a palavra do Senhor no ano 2024? Qual será para esse ano? Hoje a irmã Ana pôde estar compartilhando, né? Que ela conseguiu esse propósito de ler a palavra de Deus. Como é bom isso, irmãos. Em vez de acordar e ver outras coisas, medite na palavra de Deus. Em vez de acordar primeiramente para ganhar o pão nosso de cada dia, medite na palavra de Deus. Alimente o seu coração. E assim você vai possuir um escudo. O escudo para barrar esses dardos do inimigo. Faça esse propósito nesse ano 2025 e você vai ver o quanto você vai honrar Deus, o quanto você vai exaltar Deus, o quanto você vai glorificar Deus quando você colocar esse escudo em prática na sua vida. O inimigo não vai ter vez, não vai ter vantagem contra você. Não vai ter. O apóstolo Paulo ainda continua tratando sobre essa armadura. No verso 17, ele vai colocar outro item de suma importância, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação, irmãos, está relacionado, penso eu, que é sobre a certeza da salvação. Talvez você diga, mas como assim? Eu tenho que ter certeza da salvação? Tem que ter. A salvação era de graça, é um presente de Deus, é dádiva de Deus. A pergunta que eu faço, você tem certeza da salvação? Há dois motivos que te levam a não ter certeza da salvação. Primeiramente, é o pecado que você alimenta, o pecado que você guarda no seu coração, aquele pecado que você tranca 7 chaves, esse te faz questionar se você é uma pessoa salva ou não.
Paulo está dizendo para que eles pudessem tomar também o capacete da salvação. Tenha certeza da salvação. Tenha certeza que você é um discípulo de Cristo, que você é um soldado de Cristo, que você é um embaixador de Cristo. Então, rompe com o pecado. Faça uma faxina na sua vida. Tudo aquilo que atrapalha de você estar caminhando, estar percorrendo essa caminhada, tira. Tem um ano de prazer, de estar honrando ao Senhor. Não vale a pena ter uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade. Não faça isso, irmãos. Não vale a pena. Isso é uma ação do maligno contra a sua vida, para que você seja privado de receber as bênçãos do Senhor, de estar mais perto do Senhor. A palavra de Deus diz que nós precisamos viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo, Ele não tolera o pecado. Por isso que Paulo trata: vocês têm que colocar o capacete da salvação, que isso significa ter certeza da salvação. Então a primeira ação que te faz você não ter certeza da salvação é o pecado. A segunda ação é o maligno, é o diabo. Ele quer que você não tenha certeza da sua salvação. Quantas e quantas vezes ele, com a sua astúcia, cochicha no nosso ouvido: você não é crente? Por que você está passando por isso? Você não é servo do Deus vivo? Onde está o teu Deus agora, diante dessa circunstância? Se você é um filho de Deus, onde está o amor de Deus na sua vida? Se Deus nos ama, por que nós estamos sofrendo? Cuidado, irmãos, cuidado com esse cochicho do inimigo no seu coração, no seu ouvido. Não deixe que essas coisas entrem dentro da sua alma e azeda a sua alma. Que você precisa repreender isso. Então você precisa saber que você é uma pessoa salva, que você é uma pessoa amada por Deus, e o fato de você ser filho de Deus, você não está livre dessas situações. O sofrimento faz parte do povo de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca prometeu que nós estaríamos livres dessas coisas. Pelo contrário, no mundo vocês vão passar por provações. Eu passei, eu venci, vocês vão vencer também. Mas cuidado, irmãos, com essa brecha que o inimigo entra e tenta fazer que você não tenha certeza da salvação. Ainda nesse verso de número 17, o apóstolo Paulo vai tratar mais um requisito que nós precisamos ter, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos usar esse meio, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Se nós abandonarmos a palavra de Deus, irmãos, o que sobra de nós? Se nós não levarmos a sério a palavra de Deus, a instrução do Senhor, o que será de nós? Será que nós podemos viver um cristianismo com os nossos achômetros? Com o que eu acho, com o que eu penso? Nós não podemos, irmãos. Esse caminho que foi estabelecido por Cristo, que foi dado a cada um de nós, nós precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Então nós precisamos usar essa espada que é a palavra de Deus. Sem ela, nós iremos ficar muito vulnerável com a ação do maligno. Isso me faz lembrar da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. As 3 vezes que Cristo foi tentado, Ele disse: está escrito. Está escrito. Agora imagine eu e você, diante das ações do maligno, diante dos dardos do inimigo, o que nós vamos usar? Eu acho que é assim. Eu penso que é assim. A minha capacidade intelectual é suficiente. A minha cultura, a minha educação é suficiente. Os meus recursos é suficiente.
Não foi isso que Cristo usou diante daquela tentação, mas ele usou: está escrito, está escrito, está escrito. Para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Na hora das tentações, das ações do maligno, irmãos, muitas vezes não dá tempo de nós procurarmos onde está escrito. Por isso que o salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Alimente o seu coração com a palavra do Senhor. Faça esse compromisso nesse ano 2025. Troque a televisão, né? Se for necessário, quebre a televisão, tire a televisão da sua casa. Se for necessário, abandone o smartphone. Tudo aquilo que atrapalha a você estar mais perto do Senhor, você tem que tirar da sua vida. Redes sociais é um empecilho? Abandone isso. Não sabe lidar com isso? Tira isso da sua vida. Invista mais tempo na palavra de Deus, e assim você vai poder dizer, como o Senhor e Salvador Jesus Cristo: diante da tentação, está escrito, está escrito, está escrito. Precisamos se apropriar desse meio, essa espada, irmãos, que faz parte da armadura de Deus. No ano 2024, talvez muitos de vocês puderam cometer alguns erros, alguns pecados, e não pôde agradar ao Senhor, por falta de comprometimento com a palavra, de conhecer a palavra, de conhecer a vontade de Deus. E talvez você, com certeza, se você agiu assim, você não agradou ao Senhor. Mas nesse ano 2025, assuma esse compromisso. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que Deus quer para a minha vida. Todos que estão aqui, façam esse compromisso. Os jovens, adolescentes, não deixe que as migalhas desse mundo distanciem você da presença do Senhor. Priorize a comunhão com Deus, a meditação na palavra do Senhor, e assim você vai ter essa espada que vai te ajudar contra as ações do maligno. E no verso 18, o apóstolo Paulo termina, com toda a oração. Veja, nós precisamos se apropriar, tomar toda a armadura de Deus com toda a oração, irmãos. Assuma esse compromisso de ser um homem, uma mulher de oração. Orar em todo o tempo, sem cessar. Esteja em comunhão com Deus, lá no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres. Esteja em comunhão com o Senhor. Oração é necessária, irmãos. É uma arma que Deus nos concede, para que nós possamos estar em comunhão com Deus, estar ligado a Deus, estar atento. Se nós estivermos em outra sintonia, nós estaremos desprovidos. Então veja, o Paulo termina aqui dizendo que a oração é importante, em todo o tempo, no Espírito. Às vezes nós temos a ideia que limitamos a oração, a oração é na igreja, a tal horário. Não, é muito mais do que isso. É em todo o tempo. Toda reunião de oração é importante. É necessário nós estarmos também. Orar como um corpo, orar como os irmãos estão, assim como a igreja, no livro de Atos, a igreja primitiva, em todos os momentos estava em oração. Como é bom ver essa igreja unida, em um corpo só, em um propósito só. Então desafio a você, nesse ano 2025, a orar em todo o tempo, mas também estar reunida como corpo, a igreja orando, pedindo as bênçãos do Senhor, se revestindo do poder de Deus, para que possa, com perseverança, vencer a ação do maligno. Esse é um desafio para cada um de nós. Não basta dizer, esse ano vai ser abençoado. Não, nós só iremos ser abençoados, nós só iremos agradar ao Senhor, nós só iremos conseguir percorrer esse caminho se nós
revestir da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós se apropriarmos do poder de Deus. Esses são os meios de graça que Deus nos concede. E no verso de número 19, e Paulo acaba pedindo, também ora por todos os santos, mas também ore também por mim. Eu estou preso, mas eu não quero sair daqui. Eu não vou orar para que Deus me liberte. Eu quero que Deus me dê a intrepidez. Eu quero que Deus me dê a ousadia, para que eu possa abrir a minha boca e a palavra do Senhor seja pregada com intrepidez, com autoridade. Eu quero aqui na cadeia, na cela, eu vou pregar o Evangelho, eu vou testemunhar. Veja a maturidade que Paulo tinha, irmãos. Ele podia pedir: Senhor, meus irmãos, ore por todos os santos e principalmente por mim, para que eu possa ser liberto dessa cadeia que eu não aguento mais. Mas não. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Veja que humildade, veja que sabedoria, saber que todas as coisas que acontecem na vida do crente está debaixo da vontade do Senhor. Mas ele pede apenas: meus irmãos, ore por todos os santos, persevere como igreja, individualmente, em todo o tempo, ore no Espírito, esteja em comunhão com Deus, mas ore também por mim, para que aonde que eu estiver, ao abrir a minha boca, a palavra possa ser pregada com intrepidez, E assim Paulo termina essa carta, essa necessidade daqueles irmãos e também de cada um de nós. Gostaria que cada um pudesse, que está aqui nessa noite, pudesse sair daqui convicto dessa maior necessidade nossa, que é de nos revestir com toda a armadura de Deus. E assim possamos vencer as terríveis ações do inimigo. Lembre-se, o inimigo é mais forte do que você, mas os meios que Deus nos concede, Ele nos torna capaz para que o inimigo não leve vantagem contra a nossa vida. E assim nós possamos, firmes, fortes, cheios do poder de Deus, vencer as ações do maligno. Eu termino perguntando para você: como que você tem se preparado para essa batalha? Lembre-se bem, a vida cristã é uma batalha, não é um mar de rosas, é uma batalha constante. Como que você tem se preparado para essa batalha? Você já se revestiu de Cristo e do poder de Deus? Você está ciente disso? Que essa é uma necessidade minha e sua, de se revestir de Cristo e do poder de Deus? Não podemos viver uma vida qualquer. Só teremos lutas nessa batalha se nós estivermos preparados, irmãos, preparados. Que Deus possa colocar essa palavra em nosso coração nessa noite. Que nós possamos meditarmos nela e, com a ajuda do Espírito Santo, praticarmos a nossa vida, para que possamos ter um ano cheio de conquista, um ano de vitória. E ao chegarmos no final de mais um ano, uma vida que Deus pôde estar se agradando, né? Semana eu estive assistindo o filme O Peregrino. Quem não assistiu, eu desafio a assistir. O filme O Peregrino tem essa passagem na palavra, no filme lá, né? Então ele é desafiado a andar nesse caminho com essa armadura. A vida cristã não é fácil, irmãos. Por isso que nós pregamos o verdadeiro Evangelho, dizemos que carregar a cruz, de sacrifício, negar-se a si mesmo. Além disso, nós temos o inimigo, nosso adversário, que nos acusa, que nos tenta, que quer atrapalhar
a nossa vida com Deus. Então, desafio os irmãos a assistir esse filme, a reforçar o que nós ouvimos nessa noite. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este primeiro domingo desse ano 2025. Nós te agradecemos a Tua presença, nós te agradecemos o Teu amor para conosco, porque o Senhor, como nosso Pai, tem se preocupado com cada um de nós, tem se preocupado com a Tua igreja, tem alertado a Tua igreja, tem instruído a Tua igreja, e nós podemos ver, ó Deus, através da Tua voz, o Teu grande amor para conosco, o Teu cuidado para nossas vidas, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor sabe das nossas limitações, dos nossos pecados, nós carecemos de Ti, ó Deus, e nessa noite nós lhe pedimos humildemente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha ajudar cada um dos Teus servos que aqui está nessa noite, a se revestir de toda a armadura de Deus, que possa se revestir de Cristo, do poder de Deus, para vencermos essa luta que o Senhor colocou para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a nós a exaltarmos o Teu santo nome, nas nossas ações, nas nossas decisões, no nosso caminhar, ó Deus. Que o Senhor capacite cada um dos Teus servos a perseverarmos, a ficarmos firmes, ó Deus, em um só corpo, em unidade, apesar das nossas adversidades, das nossas diversidades, ó Deus. O Senhor tem usado a Tua igreja para o Teu louvor, Pai. E nós lhe pedimos humildemente, continue trabalhando em nosso meio, continue usando a Tua igreja para o crescimento do Teu reino. Neste ano, ó Deus, concede a cada um de nós a vermos os frutos do Teu trabalho através das nossas vidas. Concede a cada um de nós, ó Deus, a nós vermos multidões sedentas para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha trazer essas novas vidas, e que o Senhor venha capacitar cada um de nós a pastorear esse rebanho Teu, Pai. Que o Senhor coloque os nossos pés nessa jornada, neste caminho, onde nós, nesse ano 2025, possamos trabalhar incansavelmente, que nós possamos nos dedicarmos com toda a nossa força, com todo o nosso coração, para anunciarmos o Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado por essa noite, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.